Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você está passando para ver um estudo, muito bem-vindo. Conheça o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se quiser receber notificações, ative o sininho, dá seu like, faça comentários e principalmente compartilhe, pois estamos fazendo uma grande obra. Nesse estudo, nós vamos estar trazendo à nossa memória grandes maravilhas realizadas na história, realizada na Bíblia, e é muito importante nunca nos esquecermos, mas logo após a vinheta. Precisando sempre, você tem que trazer através dos nossos heróis da Bíblia grandes histórias, grandes milagres. Vamos ao tema de hoje? Deus age no impossível para seu nome ser glorificado. Nosso texto base está em Mateus, capítulo 19, verso 26, que diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas. Eu gosto muito dessa palavra. Todas as coisas são possíveis. Você sabe me dizer o que significa a palavra impossível? Impossível é algo difícil demais de se fazer ou de se conseguir. É algo improvável. Jeremias 32 e 27 fala assim: eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Olha que tremendo! Você viu a palavra toda a humanidade, todo o universo? O que eu estou querendo trazer é justamente isso. Nós conhecemos, não somente de ouvir falar, é um Deus que quer ser conhecido, que é o Deus Todo-Poderoso, e é o Deus que para Ele nada há impossível, e é um Deus que não faz acepção de pessoas, como nós vimos, o Deus de toda a humanidade. Jeremias 32 e 17 diz assim: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Para Deus não há limite. Quando nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, tudo parece que não vai dar certo, não sabemos mais o que fazer. Por quê? Porque aos nossos olhos não existe solução. Às vezes é um diagnóstico, às vezes é até mesmo um desemprego, às vezes são necessidades básicas e nós não vemos solução. Você precisa voltar o teu olhar para o autor da criação, para o autor da nossa fé, para aquele que nunca perdeu uma batalha. Mas tem uma coisa, é necessário você ter fé. Marcos 9, 23, olha o próprio Jesus falando. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. É algo para você parar para pensar. Nós vamos aprender através de estudos, de exemplos. Nesse momento, vamos trazer vários exemplos, vários milagres que Jesus realizou para situações que não tinha saída, que as pessoas não tinham esperança, mas Deus estava agindo no impossível. Vamos relembrar milagres e milagres maravilhosos. Vamos começar com Sara. Sara foi uma mulher que aos 90 anos deu à luz. Ela concebeu com 90 anos, algo impossível para o homem. Gênesis 18, 13 e 14 diz assim: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Pode ter para você, pode estar para mim, mas para o Senhor não. Nós vimos uma promessa. Vamos ver a realização dessa promessa e logo um ano após. Gênesis 21 e 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. É interessante esta fala. Eu falei um ano após, mas não é, é o tempo determinado. O tempo determinado são 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Quantas vezes nós achamos que está demorando? Quantas vezes nós queremos apressar
algo que Deus poderia estar fazendo para nos abençoar. Então é muito interessante, porque para Deus não é impossível, mas existe o tempo determinado para todas as coisas. Vamos nos lembrar, 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo lançados numa fornalha ardente. Sabe o que aconteceu? Não se queimaram. Mas em compensação, aqueles homens que amarraram eles e que levaram eles e jogaram eles na fornalha, morreram queimados. Daniel 3:22 diz assim: e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Dá para você ver, para você entender, quando Deus decide agir a favor do povo dele. Não tem quem pare, nem o fogo faz dano à pessoa. Vamos ver o cumprimento disso? O que aconteceu? Daniel 3:27. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, estavam contemplando quem? Daniel. Estava viajando. É o que possivelmente poderia ter acontecido com ele. Eles estavam contemplando os amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. E olha só, contemplando eles, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só fio da sua cabeça se tinha queimado. Eu fico impressionada com o cuidado de Deus com seu povo. Nem as suas capas se mudaram, não queimaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Sabe por quê? Porque eles estavam reverenciando o nome do Deus Todo-Poderoso. E lá na fornalha, quem estava com eles? O próprio Jesus. Deus é tremendo. É por isso que eu preciso trazer à minha memória o Deus do impossível. Mas vamos ver como eles criam em Deus. Daniel 3:17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha que interessante a fé deles. O rei manda chamar. Ei, vocês não querem se prostrar diante da minha imagem? Vocês não querem? Quero ver quem que vai livrar. E eles falaram assim: olha, eu sei o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo vai me livrar da fornalha. Inclusive esteve dentro com eles na fornalha e o próprio rei viu, né? E da tua mão, ó rei, porque a partir daquele momento o nome do Senhor passou a ser glorificado. Outro milagre que eu acho tremendo. Certa vez, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele estava dando uma festa. E para aquela festa ele trouxe os utensílios que eram usados lá no templo de Jerusalém. De repente, eles começam a ver dedos de mão humana escrevendo uma sentença na parede. Imagina a cena, Daniel capítulo 5, versos 5 e 6. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. Eu acho lindos os detalhes de Deus. O rei observou a mão enquanto escrevia. Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Ele estava blasfemando do Deus Todo-Poderoso, e com Deus não se brinca. Olha que tremendo! De repente ele viu lá os dedos de mão humana, e era simplesmente uma sentença de Deus contra ele. E naquele dia, né, o reino dele saiu das mãos dele, ele veio até a ser morto. Outro milagre tremendo, desafiando a lei da física. Para Deus, tudo é possível. Machado afundado flutuar? Vamos ver? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Inclusive, os historiadores dizem que um dos alunos dele era Jonas. Olha que tremendo. Mas estava apertado já. Tinha muitos filhos de profetas aprendendo sobre Deus. E pediram: meu Senhor, vamos aumentar o lugar. E eles foram. E um dos filhos dos profetas
falou, não, mas o Senhor vai conosco, e Eliseu foi com eles. E esse filho dos profetas estava com o machado emprestado, já dá para ver o que aconteceu, segundo Reis 6, 5 e 6. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, ai meu Senhor, ele era emprestado, o machado, tá? E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, o lançou ali na água, né? E fez flutuar o ferro. Olha que tremendo para Deus. Deus desafia a lei de física, a lei da química, mas só queria ressaltar algo nesse versículo que fala quando o filho do profeta fala assim, ai meu Senhor, ele era emprestado. Olha, simplesmente disse o homem de Deus, onde caiu? Não adianta desesperar diante de circunstâncias, ao contrário, ele recorreu à pessoa que podia solucionar. Nós temos o Senhor que pode solucionar todas as coisas. Vamos ver então, desafiando a lei da química, água transformar em vinho. Tremendo. Primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, mostrando que ele era Senhor de tudo e de todos. Ele sim é Deus Todo-Poderoso. João, capítulo 2, de 7 a 10. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, olha que lindo, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo. Lembra que era um casamento, o primeiro milagre, lá em Caná da Galileia? Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então, aí sim o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho? Era uma tradição, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que Jesus faz o melhor. Aquele homem podia ter todo tipo de vinho, mas aquele vinho jamais teria alguém que superasse, algum outro vinho que superasse, porque era feito em milagre pelo próprio Jesus. Então vemos água se transformar em vinho e água se transformar em sangue. É tremendo, né? Deus age a favor do povo de Israel e transforma a água em sangue. Vamos ver Êxodo 7,17? Assim diz o Senhor, Moisés falando, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aí é interessante que a gente vê, então nós vimos água em vinho, agora água em sangue. Mas você sabe que o faraó, ele não queria deixar o povo de Israel ir adorar a Deus. E Deus tinha um plano através disso daí. Em tudo eu quero que você entenda, Deus tem um plano. Não se desespere, não se apavore. Nesse caso, os magos lá, eles fizeram esse milagre também da água transformar em sangue pela permissão de Deus. Vivemos na permissão de Deus. Então não se preocupe se as pessoas às vezes estão fazendo as coisas que você faz. O importante é que você esteja fazendo para a glória do nome do Senhor. E este sinal foi para a glória do nome do Senhor. E corvos serem agentes de Deus para levar pão e carne, como se fossem garçons e servirem um homem. Eles serviram o profeta Elias. 1 Reis 17:6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Certa vez, Elias se apresentou diante do rei Acabe e falou, durante 3 anos não vai chover. E não choveu. E o rei Acabe ficou bravo. E Elias, lá para o ribeiro. E lá Deus sustentou Elias. Deus sustenta. Quando nós temos a convicção, a obediência e a fé, o Senhor nos sustenta. Em todos os momentos, em todos os detalhes, em todas as circunstâncias. Quer ver outro milagre tremendo? Caminhar sobre as águas. Como assim? O próprio Jesus caminhou sobre as águas. Mas não foi só ele. Lembra de Pedro?
Mateus capítulo 14, 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que tremendo, que ousadia de Pedro, né? Tá certo que a gente sabe que lá no meio ele deu uma bobeada, uma duvidada, afundou e Jesus o salvou, não deixou morrer afogado. Olha que tremendo, como Deus é tremendo. Vemos muitos milagres de Jesus realizando aqui nesta terra, mas também vemos os milagres no Antigo Testamento. Você já ouviu falar que uma jumenta falou? Números 22, 28 e 30. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E a jumenta disse a Balaão, é a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou: porventura não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele, Balaão, respondeu não. É interessante que Deus abriu a boca da jumenta para que ela falasse para Balaão que Balaão estava a perigo de ser morto, porque Deus tinha mandado um anjo com uma espada, e somente a jumenta via. O que eu acho tremendo nessa história, que a gente tira muito aprendizado, é que você vê que ela trouxe à memória do dono dela as coisas boas que ela fazia. E agora que ela estava fazendo isso, que para ele estava ruim, ela não estava deixando. Olha só, lembra de visão? Para ele, ela estava sendo ruim, mas na verdade não. Ela estava poupando a vida dele. Mas aí ela traz a memória dele. Eu já fiz isso alguma vez? Então, quando a gente para um pouco para pensar, às vezes você se desagrada com alguém, porque no momento, a teu olhar, essa pessoa não está fazendo coisa boa, você joga todo um passado para trás, você joga todo um passado, não quero mais saber, por causa de algo momentâneo. Mas o futuro sempre nos diz a verdade. Então, eu quero que você pare um pouco para pensar. Deus precisou abrir a boca de um animal para que esse animal mostrasse o que estava verdadeiramente acontecendo. Isso é milagre de Deus. E por falar em animal, você lembra da Arca de Noé? Você lembra que a Bíblia fala que aqueles animais entraram 2 a 2? Os pássaros é diferente, as aves são diferentes. Mas o mais tremendo aí é que a Bíblia fala que fizeram o quê? Fila. Animais fizeram fila para entrar na Arca de Noé. Vamos ver Gênesis 7, 9. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. É interessante que Deus dá ordem e os bichos ouvem e obedecem. Agora, olha o que Isaías 1:3 nos diz. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender, o meu próprio povo não age com sabedoria. Aí eu quero perguntar para você, você viu aqui Isaías falando, o boi reconhece o seu dono, reconhece a voz do seu dono. Aí eu olho para você, nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes Deus está falando conosco e simplesmente nós não ouvimos? Então, para pensar. Aqui, Isaías fala, Israel não deseja me compreender. Lembra que eu falei agora no anterior sobre a jumenta? Quantas vezes nós temos que pedir, Senhor, me dá sabedoria para eu entender a situação? Peça sabedoria para o Senhor que Ele te dá. Outro milagre assim espantoso. A pedido de um homem, Deus para o sol e também a lua. Josué 10, 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor. Falou, ele não ordenou, ele não mandou, ele falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, não gritou, falou. Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Ajalon.
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, a palavra está dizendo, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando nós falamos de milagres, nós falamos justamente isso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando a gente traz os milagres para trazer à tua memória que o teu Deus é um Deus poderoso, Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam, como diz Isaías 64:4. Mas quer ver outro milagre tremendo? Inversão na rotação da terra. Você lembra disso? Não? Vamos ver então? O rei Ezequias, ele adoeceu. E Deus manda o profeta Isaías falar com ele, mas não era notícia boa. Era simplesmente que o rei Ezequias iria morrer. E Isaías vai e fala isso para ele. A Bíblia fala que a hora que Isaías sai, o rei Ezequias está acamado, ele vira, ele ora, ele chora. A oração dele é tremenda, eu não trouxe aqui, mas é tremenda. E Deus, ele dá a ele mais 15 anos de vida. Ele manda de novo, Isaías volta. Isaías não tinha nem saído ainda do palácio praticamente. Volta e você vai dar a boa notícia. Quando ele fala para o rei Ezequias, o rei Ezequias fala assim, o que você quer que eu adianto? Eu, entre aspas, né, Deus, né? Que adianta ou atrase o relógio? Vamos ver qual foi a escolha dele, segundo Reis 29:11. Disse Isaías, isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. É o Senhor que disse. Olha como Deus se responsabiliza pelo que sai da boca dele. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então, disse Ezequias, olha a ousadia do homem. É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Como Deus quer mostrar para a gente o quanto o nome dele é grandioso. E Deus, ele simplesmente obedeceu. Ele fez o que um homem pediu, mais um milagre. Por enquanto é o último, tá bom? Mas a Bíblia está recheada de milagres. A pedido de um homem que nós vimos agora há pouco, lembra que ele fugiu lá para o ribeiro e Deus mandou para ele o corvo para servir de garçom? Justamente, vamos falar sobre isso. Nome desse profeta, quem que é? Elias. Tiago 5:17-18. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que está querendo mostrar para você? Elias era um homem de carne e osso, não era um super-homem. Ele era um homem de carne e osso e orando. Olha a intimidade com Deus, olha a comunhão com Deus. Pediu que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eu acho lindo que Deus, ele traz esse detalhe na Bíblia para nós. A gente ora, sabe que Deus nos ouve. E o que ele vai fazer é de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Nós poderíamos ainda meditar em vários outros milagres que o Senhor fez, como por exemplo, o mar se abriu, o povo de Israel saindo do Egito passou a seco pelo Mar Vermelho. Mas não foi só esse episódio. O mar se abre, mas na frente, na ordem de Josué, aconteceu do Rio Jordão se abrir e mais adiante, olha como Deus faz, e mais adiante, Elias e Eliseu também atravessam o Jordão a seco. Olha que Deus tremendo. Eu poderia falar sobre as pragas do Egito, gente. Pó virar piolho? Né?
Davi venceu o gigante Golias com pedra. Olha que tremendo, com coisas dele, não era espada, era simplesmente com aquilo que ele tinha na mão. Quantas vezes Deus coloca as coisas nas nossas mãos e a gente ignora? E os milagres que Jesus realizou? Ressuscitou mortos. Só a ressurreição de mortos já assim, algo tremendo, né? Até anormal. São muitos milagres que a Bíblia nos mostra, mas o principal é que você precisa entender que milagres incríveis acontecem quando Deus decide agir. Mas lembra que Jesus fala, tudo é possível ao que crê, você pode crer? Hebreus 11, 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas por quê? Porque eles tinham fé, porque eles tinham perseverança, porque eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. E eles confiavam que Deus era Deus que cuidava, que agia e que fazia milagres. Que o Senhor Jesus possa fortalecer você, que a tua fé possa aumentar mais e mais, e que você possa lembrar, Hebreus 13, verso 8, que o mesmo Jesus que atuou no passado, atua hoje, atua no futuro, porque Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é lá da Bíblia, aquele lá que estava com Moisés, o mesmo hoje e será eternamente. Que o Senhor Jesus possa fortalecer a tua fé, que você possa dia a dia ter mais intimidade com esse Deus, assim como nós vimos nos milagres, nos propósitos dos milagres, e que o nome dele, do Todo-Poderoso, seja glorificado na tua vida, hoje e sempre. Muito obrigado por estar conosco e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus.